Questão número 10 da prova de 2025/2 do UNESC. Está escrito assim, ó. O diabetes mellitus tipo 2. Vamos lá, o que é diabetes mellitus tipo 2? 1. Diabetes mellitus. Existem 2 tipos de diabetes, tá, galera? Então, primeira coisa que a gente tem que saber. Existe a diabetes mellitus e existe a diabetes insípidos. Cada uma está relacionado com um problema. Diabetes mellitus é problema geral no controle da glicose por 2 motivos. Qual o motivo? Primeiro motivo que você tem aqui, aí a gente chama de tipo 1, porque você não produz insulina. Por não produzir insulina. E aí, qual que é a função da insulina? Quando você não produz a insulina ela tem a função de regular a entrada de glicose na célula. Então, se você não produz a insulina, você não consegue avisar a célula do processo de hiperglicemia. E a diabetes tipo 2 é um problema que você tem que você não possui o receptor da insulina na célula. Então, você produz insulina de forma correta, mas você não tem o receptor. Aí, aqui, qual que é a solução? Geralmente, diabetes tipo 1, a solução é você ingerir insulina. Injetar, né? Porque você não ingere, você injeta. Injeção de insulina. E do tipo 2? A do tipo 2, você tem que fazer atividade física, diminuir a ingestão de carboidrato. E a outra coisa que você pode fazer aqui é você tomar remédio que degrade o açúcar. Diabetes insípidos é um aumento da concentração da glicose no sangue, mas não com problema relacionado a ela. É porque você tem uma falta de um hormônio que a gente chama de ADH. E o ADH ele é um antidiurético, ele impede você fazer muito xixi. Aí, quando você falta ADH, você tem um alto volume de urina, diminuindo o volume de sangue. E se você diminui o solvente, você aumenta a concentração de glicose no sangue. Mas não porque você está aumentando a ingesta de glicose. Você aumenta a concentração de glicose pela diminuição do solvente. Pela diminuição do solvente na alimentação. Solvente na alimentação. Isso daqui é o que nós chamamos de diabetes insípidos. Aí tá falando assim, a diabetes tipo 2 representa aproximadamente 90% de casos de diabetes no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 10% da população brasileira convive com essa condição, cuja prevalência tem aumentado devido aos fatores de sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada. É o que eu estou falando. Ela a gente chama de diabetes adquirida, tá? Essa daqui é chamada de diabetes. A do tipo 1 é uma diabetes inata e a do tipo 2 é uma diabetes adquirida. Você estressa tanto sua célula e ela perde o receptor da insulina. E aí não adianta você ter insulina, você perdeu o receptor. O tipo 2 está associado à resistência à insulina, o que compromete a regulação da glicose no sangue, mesmo quando o pâncreas ainda produz quantidade suficiente. Eu já tinha falado isso para vocês. Uma consequência direta dessa condição é aumento da captação de glicose pelos tecidos. Se você perde o receptor, você diminui a captação de glicose pelos tecidos, pois há a perda do receptor. Redução dos níveis de glicose no sangue após as refeições. Se você não consegue colocar a glicose para dentro da célula, você vai ter um aumento da glicose no sangue, hiperglicemia. Diminuição da glicogenólise hepática. Eu coloquei aqui, ó, número 2. O que é a glicogenólise? Glicogenólise é a quebra do glicogênio quando há falta de energia nas células. Quando há falta de energia de glicose nas células. Porque a glicose na célula. Porque a glicose na célula, ela vai produzir energia. Se você está faltando glicose porque você não está conseguindo colocar a glicose para dentro da célula, você não vai ter uma diminuição. Você vai ter também um aumento. Então, vou deixar a palavra aumento tanto para a parte de cima quanto para essa parte aqui de baixo. Manutenção elevada da glicemia, ou seja, você vai ter uma alta quantidade de glicose no sangue, mesmo que você tenha insulina, tá certo?
Interrupção total da produção de insulina? Não para-se de produzir insulina, tá? Isso não existe. E com isso a gente termina a correção dessa prova do NESC de 2025/2. Aproveite bastante esse material para você poder estudar e bora estudar as próximas provas. Aguardo vocês. Tchauzinho, galera!